eu sou a Niki Sakamoto, este é o programa Charme que está começando agora. No programa de hoje, nesse primeiro bloco, vamos receber a doutora Mayara Simanque, que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, implantodontista e protesista. São muitas especializações, doutora Mayara, para tão jovem e com tanto conhecimento. É verdade, a nossa profissão exige muita dedicação. Seja muito bem-vinda. A tua vinda é sempre um momento bem aguardado, porque a gente fala sobre os assuntos que a gente simplesmente adora, né? E o assunto de hoje não é menos interessante que os anteriores, que a gente vai falar de rinomodelação. A minha primeira pergunta vai ser o que é rinomodelação. Mas as pessoas que estão em casa assistindo, sabe aquele sonho de ter o narizinho levantadinho, assim, arrebitadinho? É mais ou menos isso, não saia daí. É verdade, é um sonho de procedimento. É um sonho, né? Doutora, o que é a rinomodelação? Então, a rinomodelação consiste na aplicação de ácido hialurônico, que é um material reversível, né? Em algumas regiões do nariz para a gente disfarçar algumas imperfeições e melhorar algumas regiões. Então a gente consegue disfarçar a giba, que é aquele ossinho do dorso do nariz, conseguimos erguer, né, levantar a ponta do nariz, a gente deixa o nariz mais planificado. Então é um procedimento bem bacana e muito procurado no consultório atualmente. Doutora, ele é um procedimento que antes de existir a rinomodelação era obrigatoriamente feito em cirurgia, né? Que é um procedimento mais invasivo. E a rinomodelação, ao contrário, é um procedimento não invasivo, né? Exatamente, então a rinomodelação é considerado um procedimento não invasivo, é realizado no próprio consultório odontológico, né, sob anestesia local. Então o paciente não precisa realizar nenhum tipo de exame prévio, né, porque não é um procedimento invasivo, né, não é um procedimento cirúrgico. Então ela é uma alternativa ao procedimento cirúrgico, mas lembrando que não é um procedimento definitivo, né? Sim, ele tem um certo período de durabilidade. Exatamente, né? A durabilidade gira em torno de uns 10 a 14 meses, porque a gente consegue utilizar um ácido hialurônico mais denso, um produto mais pesado, né, um pouco nessa região, para que a gente tenha o melhor resultado e consiga fazer um efeito um pouco mais duradouro. Ou seja, a pessoa sabe que ela vai ter que voltar anualmente para fazer a sua manutenção. E se ela não fizer a manutenção, ela vai voltar a ser o que era antes. O que era antes, né? Exatamente. A gente preconiza que o paciente retorne uma vez ao ano ao consultório para a gente fazer uma reaplicação. Em muitos casos, a gente nem precisa utilizar a mesma quantidade de material que foi utilizado na primeira vez. Às vezes, apenas um pouco do material a gente já consegue chegar naquele nível de resultado. Primeiro resultado. Exatamente. Né? Doutora, é um procedimento que a gente vê transformações muito grandes, né? Exatamente. E, não falando só da parte estética, eu imagino que também da autoestima da pessoa e tudo, porque realmente a transformação é muito grande. Esse procedimento que você falou no ossinho, tem um nome específico, né? Exatamente. O que acontece aqui, muitas pessoas têm no dorso do nariz, nessa parte de cima do nariz, a giba, que é aquele ossinho proeminente. Isso. Né? Então a gente consegue melhorar muito esse ossinho. Quando ele fica alinhado, realmente a gente parece uma outra pessoa, né? Porque na verdade, como fica o ossinho, então o paciente fica com aquele nariz mais curvo e normalmente tem associado a ponta caída. Então o que é feito? A gente entra com uma cânula nessa região inferior do nariz e a gente preenche antes da giba, antes desse ossinho e após esse ossinho. Então a gente consegue planificar o dorso nasal disfarçando a giba, né? Olha, que maravilha! Exatamente, porque como não é um procedimento cirúrgico, então não tem desgaste ósseo, a gente não pode fazer esse tipo de procedimento, né? Então a gente apenas acrescenta ácido hialurônico para disfarçar essa proeminência óssea existente ali. E a pontinha no nariz que você falou, que é pra quem quer ter o nariz elevadinho, né? Isso é a gravidade também, as pessoas vão caindo o narizinho com o tempo? Vai, infelizmente, né? Eu imaginei. Infelizmente o nariz vai caindo com o tempo, porque com o passar dos anos existe reabsorção óssea dos nossos ossos da face, né? Uma absorção normal, fisiológica. Todos nós vamos ter essa absorção.
essa reabsorção do osso. Então, o que acontece? Aqui tem um ossinho que a gente chama de espinha nasal. Então, esse ossinho, ele faz um suporte do nariz. Com o passar dos anos, esse ossinho é reabsorvido e a ponta nasal cai. Então, o que a gente consegue fazer com a rinomodelação é reestruturar essa columela, que a gente fala que é essa região inferior do nariz. Então, a gente consegue elevar a ponta do nariz reestruturando a columela. Entendi. Algumas maquiadoras tentam isso com a maquiagem. Pra foto dá um efeito bem legal, mas pra foto, né? Exatamente. Na verdade, também é tudo um efeito de luz e sombra que a gente fala, como na maquiagem, né? Então, às vezes o paciente tem o nariz um pouquinho tortinho, a gente consegue, né, desviado, a gente consegue, com o preenchimento, deixar o nariz mais alinhado. Justamente porque aí a gente consegue evidenciar, fazer com que a luz pegue mais naquela região, então o nariz fica mais reto. Que demais. E totalmente seguro, né, doutora? Exatamente. O ácido hialurônico, que é um procedimento reversível, né? Reversível. Tem que ser feito por um profissional especialista, né? Demanda cuidados, né? Então, é preconizado o uso da cânula, que não é uma agulha, né? Então, a cânula, ela não entra cortando como uma agulha. Ela tem uma ponta redondinha, então ela é menos traumática para os tecidos. Entendi. E esse procedimento, ele é um procedimento demorado? Precisa de algum cuidado após ou até mesmo antes? Então, a rinomodelação é um procedimento simples, né? É feito com anestesia local. O paciente não precisa realizar nenhum exame anterior, porque ele não é um procedimento invasivo. Mas como qualquer procedimento estético, demanda uns cuidados pós, né? Então, a gente deixa o paciente com um curativo na região por 72 horas, principalmente para lembrar o paciente que ele fez um procedimento, para ele evitar ficar tocando. Muitos pacientes têm rinite, então a gente faz a entrada, por onde a gente entra para colocar o produto, normalmente é na ponta do nariz. Então, pacientes com rinite, que costumam ficar colocando a mão muito nessa região, podem ter quadros de infecção. Então, a gente mantém o curativo por 72 horas. Por precaução, né? Mas o resultado já é na hora do procedimento, então o resultado é visível, diferente da toxina botulínica, né? Então, o resultado é visível na hora, assim como o preenchimento labial. E é um resultado bem bacana, bem interessante. Mas dependendo do caso do paciente, a gente precisa também realizar por sessões, assim como o preenchimento labial. Ah, entendi. Porque existe um limite de material a ser colocado na região. Entendi. Porque o nariz é uma região mais sensível, mais delicada, né? Então a gente tem que ser feito o procedimento com cuidado, com cautela. E tem uma quantidade de dias entre uma sessão e outra? Exatamente, a gente preconiza que espere pelo menos 21 dias, de 21 a 30 dias, né? Para regredir todo o edema da região, pra gente poder aplicar um pouco mais. Em 21 dias, mais ou menos, o inchadinho o inchaço já saiu, exatamente, aí pode fazer uma nova aplicação. Porque a gente tem um limite de colocação de 1 ml, então no máximo uma seringa por sessão para a região do nariz. Por segurança, né? Por segurança, claro, porque é uma tá região, certo. Não pode ter compressão vascular, nada disso. Então tem que ser feito da melhor maneira possível, com segurança para o profissional e para o paciente, né? Para o paciente, exatamente. Doutora, falando de idade agora, né? A gente tem uma idade mínima, tem uma idade máxima. Então, na verdade não existe muito essa coisa de idade para esses procedimentos, né? Mas o que acontece é que a gente normalmente não indica que faça antes dos 18 anos. Precisa estar formado. Caso seja um paciente com muita dificuldade emocional por causa disso, né? Que afeta muito o psicológico. Um adolescente, exatamente. Eu já acabei realizando, mas com a autorização dos pais. Entendi. Né? Que aí não é um procedimento tão avançado, invasivo como a cirurgia. Às vezes eles preferem fazer a rinomodelação. Entendi, talvez numa quantidade menor, aos pouquinhos. Exatamente, também, né? aos pouquinhos vai construindo, modelando aquele nariz, né? E normalmente o resultado é tão bacana que muda a vida da pessoa, sabe? A autoestima fica outra coisa. Eu acho que é uma das técnicas, assim, onde tu podes observar mais como mexe com o emocional, exatamente. Né? Porque o paciente, é incrível como a gente percebe que é um paciente às vezes que nunca posta uma foto de perfil. Aí você vai lá, selfie. Exatamente, aí você vai lá e faz o procedimento de rinomodelação, né? Tirou o curativo, o paciente tá lá postando foto selfie, postando foto de perfil, então é muito gratificante. É muito gratificante, né?
E é legal também, assim, geralmente quando a pessoa vai passar por algum casamento, alguma celebração e quer estar com um visual diferente, né? Então é sempre bom lembrar que é bom fazer pelo menos um mês antes, né? Exatamente, gente. Tanto a rinomodelação como o preenchimento labial e a própria toxina botulínica, né? Exatamente. Não é pra fazer uma semaninha antes, né? Porque assim, né? O nosso corpo todo é vascularizado. Por mais que a gente tente desviar ao máximo de vasos grandes, calibrosos, pode acontecer um hematoma, né? Então pode ficar roxo. Né? Exatamente, pode ficar roxo. Já tem um edema, um inchaço que é natural do procedimento, né? Os roxinhos normalmente se consegue disfarçar com maquiagem, mas é interessante realizar todos esses tipos de procedimentos estéticos um mês antes, né, para que possa, né, fazer com segurança, esperar o resultado legal, precisar algum ajuste, pode ser feito um ajuste. Deixa eu te perguntar, os homens têm aderido à rinomodelação também? Os homens também têm aderido à rinomodelação. É incrível que esse universo masculino tem cada vez mais procurado os procedimentos estéticos, né? Os homens estão muito vaidosos. Olha só que legal. E para eles também é o mesmo procedimento? Talvez uma é o mesmo procedimento, maior. A gente só tem que ter alguns cuidados porque a face masculina ela tem algumas características diferentes da face feminina, né? Então, é claro que a gente não vai elevar tanto a ponta do nariz de um paciente homem como a gente faria de uma paciente mulher, porque alguns traços eles denotam feminilidade, né? E a gente não quer isso para os homens. Então, a mesma coisa, muitos pacientes que fazem a toxina botulínica, eles já falam, olha, Mayara, não paralisa muito, não quero ficar sem expressão. Então a gente aplica um pouco menos de toxina nos homens para que eles possam ter mais expressão. A nós mulheres, a gente não quer ficar com ruguinha, né? Desmaiar, tira tudo. Mais. Foi mais. Menos. É mais ou menos assim. Então eu tenho algumas diferenças. Entendi. Mayara, e daí em relação também a idosos, assim, pacientes com idade mais avançada, também não tem problema. Não tem problema. Passa pelo mesmo processo, mas como tem uma reabsorção óssea da região maior pela idade, então normalmente vai precisar de mais sessões e mais material, né? Então como a gente tem um limite de uma seringa, né, 1 ml por sessão, então normalmente esse paciente vai precisar de 3, 4 sessões para ter um resultado bacana. Mais. Entendi. São mais. E tu deve ter... É um procedimento que eu acredito que tu faz muito, né? É bem gratificante. E assim, é um procedimento que a gente falou que mexe muito com a autoestima, né? E tem algum caso em especial, assim, que te marcou, que te tocou, assim? Sim, teve uma paciente que, na hora, porque eu faço procedimento e como o resultado é na hora, né? A gente já mostra o espelhinho pro paciente e aí ela começou a chorar. Foi muito legal, ela disse, nossa, era um sonho que eu tinha, eu não batia foto de perfil, eu não gostava do meu nariz, quando eu sorria a ponta do meu nariz caía ainda mais, né? Então foi muito bacana, assim, são coisas que marcam a gente, porque a gente mexe muito com a autoestima das pessoas, né? E é muito gratificante a gente ver essa melhora, ver o quanto que a gente consegue, com pequenas mudanças, pequenos ajustes, a gente transforma a vida daquela pessoa. A maneira como ela se olha, né? Ela começa a se enxergar com mais amor. Então é muito legal. E é fica muito mais gratificante. Confiante, né? Exatamente. Vida, né, doutora? Muda tudo, muda a autoestima, muda o humor. É incrível a mudança que isso faz. Né? E muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que têm muito complexo de bater selfie, de bater própria foto por não se gostar, não se aceitar. Sim. Talvez a cirurgia seria um procedimento mais invasivo, que muitas pessoas assim têm receio. E saber que existe uma alternativa segura, eficaz e que dá um super resultado, que a rinomodelação é maravilhoso, né? E acessível, né? Sim, é mais acessível. Mais acessível e também mais seguro, eu acho, para quem quer começar, para quem não quer fazer uma cirurgia definitiva. Uma vez por ano fazer uma manutenção, nossa. É algo mais simples, digamos assim, né? Mas também tem limitações, né? Tem muitos casos que a gente acaba... que a gente indica mesmo para o cirurgião plástico, né? Para fazer a correção cirúrgica. Mas eu acho que a harmonização orofacial ela veio para isso, sabe? Exatamente. Eu sou super fã, eu acho assim que quanto mais tu conseguir
postergar uma cirurgia, Sim, adiar, essas sabe? intervenções mais cirúrgicas, mais invasivas, mais né? invasivas podem ficar para depois, Exatamente. quando a gente sabe que realmente, foi o limite. Esgotou as possibilidades, né? E eu acho que a rinomodelação, ela é uma super alternativa para quem quer transformar a face, né? Harmonizar de um modo geral, né? Exatamente. Porque eu costumo falar assim que, na verdade, nós não queremos transformar, a gente gosta de harmonizar, né? Então, às vezes a gente até fala para o paciente, olha, vamos mais devagar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque essa questão de transformar, às vezes o próprio paciente depois não se reconhece, né? Então a gente vai fazendo aos poucos e vai melhorando, a gente vai evidenciando a beleza daquela pessoa. Não é para transformá-la em outra pessoa, né? Então a gente quer evidenciar a beleza daquela pessoa. Cada pessoa é única dentro da sua própria beleza. Então isso é muito gratificante, a gente consegue realçar aquela pessoa, realçar a beleza dela. E muitas vezes, com o passar dos anos, falando assim do envelhecimento, na verdade, a pessoa nem quer se transformar, ela só quer voltar ao que ela era. Exatamente, dar uma melhoradinha, manter, exatamente. E isso que é o legal e o bonito do trabalho de vocês. É isso que a gente quer e o que a gente preza, né, da harmonização facial. E que você faz muito bem, doutora Obrigada. Maiara. Eu gostaria que tu deixasse o teu Instagram, né, para as pessoas acompanharem, se tiver alguma dúvida. Eu acho que vai pipocar de dúvidas, assim, no teu direct pode mandar, né? Pode mandar direct, gente. Se tiverem alguma dúvida, quiserem falar com a doutora Maiara, tem muito conteúdo legal, eu sempre acompanho, né? Antes e depois, a gente vai vendo as possibilidades e vai aprendendo também, porque posta muita informação. A doutora Maiara é professora em cursos de pós-graduação, viaja o Brasil, né, ministrando esses cursos, então forma muitos profissionais, né? Que bom que a gente tem você aqui. Obrigada, eu fico muito contente pelo convite. Pessoal, podem me seguir no Instagram, é DRA_Maiara_laclinique. Podem me mandar direct, se tiverem alguma dúvida, eu vou responder todos. Isso, lembrando que o consultório da doutora Maiara, a clínica fica ali na Água Verde, aqui em Blumenau, na rua Stanislau Schetti, próximo à igreja católica ali da rua principal ali. Chama Laclinique. Laclinique. Doutora Maiara, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, né? Eu que agradeço o convite. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta no segundo bloco, não saia daí.